Belezinha, galera, começando mais um episódio aqui. Agora a gente finalmente chegou na história que começam os jogos, ok? No último episódio a gente fala do envolvimento dos Eredar, que acabaram virando os Draenei, na formação da Legião. E, bom, o que aconteceu no final foi que simplesmente que o Jaden fica puto que o Velen fugiu com alguns deles. Ele queria que o Velen estivesse do lado deles, ele jura vingança e ele persegue eles até. Tipo, eles chegam no planeta, que o Jeden chega atrás com a Legião, eles fogem do planeta. Foi acontecendo assim até que eles caíram no planeta que eles batizaram de Draenor. E o Naru Kuri, ele ficou doente e eles não teriam como fugir. Então eles começaram a fortificar-se no planeta, ok? Ah, por um acaso do destino, quando eles caíram em Draenor, o que o Jaden cansou, ele deve também ter sido punido muito pelos Sargeras, afinal ele não gosta muito desse tipo de falha repetitiva, né? Ele cansou de ficar correndo atrás do mesmo jeito, então ele deixa usar uma tática diferente para tentar acabar com o Velen e os sobreviventes, ok? Enquanto ele está desenvolvendo essa tática, os Draenei eles lidam com as raças nativas, eles que são os orcs, eles ajudam os orcs a derrotar os ogros que escravizavam a parte da população e criaram alguns acordos comerciais. Eles não tinham uma relação amistosa, mas também não eram inimigos. É, eles não interagiam muito e é claro que os orcs eram um pouco desconfiados deles, mas sim, não existia motivo para ódio. Os orcs, eles tinham uma grande crença nos seus ancestrais e nos elementos. Basicamente, a mesma maneira, para eles era uma coisa tangível. Da mesma maneira que os Draenei idolatravam os Naru, os orcs conseguiam falar com os espíritos dos seus antepassados. Eles falavam com eles através de seus líderes espirituais, que eram os xamãs. Sempre dentro de cada clã teria um xamã como um líder espiritual e sempre ele teria um aprendiz, teria, claro, uma escala de comando. Dentre todos os xamãs de Draenor, Ner'zhul ele se destacava como o xamã do mundo. Ele era muito poderoso e ao mesmo tempo ele também não era um grande líder. Ele era tipo líder do seu clã só e todo mundo respeitava ele. É, que o Jaden daí ele começa então a influenciar Ner'zhul. Como ele vai fazer isso? Ele usa a imagem da esposa de Ner'zhul, a Hulkan, que faleceu há anos atrás, e o Ner'zhul ele usa a imagem da Hulkan em visões que o Ner'zhul tenta emular para ele mesmo. É, era difícil para eles conversar com quem eles queriam. Os ancestrais não eram fáceis de contactar. Você contactava algum deles e ele sempre queria falar com a mulher dele porque ele sentia saudade. Então, que o Jaden fala com ele através da imagem da Hulkan, né? Tomando a imagem da Hulkan. E ele fala que os Draeneis são. São criaturas malignas, que não é pra confiar neles, que eles deveriam eliminar eles. Ner'zhul, ele vai num encontro de xamãs dos clãs e fala sobre isso. Os xamãs dos outros clãs também receberam umas imagens dos ancestrais todas manipuladas pelo Kil'jaeden e falando que realmente os Draenei eles iriam trazer discórdia e acabar acabando com os orcs. A partir desse momento, a Hulkan para de aparecer para Ner'zhul e quem aparece é o Kil'jaeden, sempre. Ele se torna a primeira figura de liderança e as propostas seriam unificar os clãs, etc., e lutar contra a ameaça. Eles começam a lutar contra os Draeneis e como eles têm dificuldade, porque os Draenei têm uma tecnologia superior, táticas superiores também, e o Jaden começa a auxiliar eles. Ele auxilia dando táticas, falando de poderes e não sei o que. Ner'zhul fica desconfiado
quanto a isso e ele vai para o Monte de Oshugun, que é a nave que caiu dos Draenei. E para os orcs ela era um lugar sagrado, era para onde os espíritos iam descansar. Na verdade, os espíritos estavam sendo absorvidos pelo Kuri, que é o estágio de cura deles, dos Naru quando eles estão doentes. Eles começam a absorver os espíritos para recuperar sua força. Okay? É, ele descobre aí a farsa do Kil'jaeden. Os ancestrais finalmente falam com eles, mas já é muito tarde, porque o Ner'zhul teve um pouquinho de orgulho envolvido. Ele gostou de ser o líder, ele gostou de estar no centro das atenções e às vezes ele poderia ter escutado os ancestrais, mas não escutou. Os elementos também começam a parar de ajudar os orcs e eles precisavam do poder dos elementais para conseguir sobreviver. Diante disso tudo, Ner'zhul ele pensa se ele vai ou não. Ele está pronto para trair, entre aspas, a legião quando o Gul'dan, que era o aprendiz dele, também um xamã na época, ele sabia sobre tudo que o Kil'jaeden estava fazendo, ele sabia sobre as conversas dele com o Kil'jaeden e ele praticamente dá uma de X9 e ele fala pro Kil'jaeden que o Ner'zhul ele tá querendo dar para trás, ele vai falar para todo mundo o que tá acontecendo. O Kil'jaeden então tipo consegue desmoralizar o Ner'zhul, eles conseguem tirar o Ner'zhul do foco e o Gul'dan toma o foco. Como que também ele vai fazer isso? Como eles estavam com poucos poderes dos xamãs e eles precisavam desses poderes, o Kil'jaeden presenteia Gul'dan e também alguns de seus escolhidos com a magia demoníaca, criando os primeiros bruxos. Gul'dan também oferece esse tipo de magia para os orcs, para cada clã, porque eles precisavam disso. Os clãs eles aceitam, a maioria deles sem nenhum problema, se desse mais força para a guerra deles. Só o Durotan, que é do clã do lobo de gelo, ele aceita com receio. Ele não gosta da ideia, mas ele aceita porque eles precisam de proteção contra os elementos. Nesse interim, o Gul'dan consegue finalmente forçar a unificação da Horda. E essa é a primeira Horda, a Horda que vem de Draenor. O primeiro líder da Horda é o Mão Negra, do clã da Rocha Negra. Ele foi escolhido pelo Gul'dan porque ele era praticamente um marionete. Ele era um cara que era muito carismático no seu clã, muito forte, o clã dele era muito forte, praticamente os ferreiros do mundo. Então, ele foi eleito, ele achava que ele comandava, enquanto o Gul'dan só dava para ele alguns conselhos. Mas na verdade quem estava comandando tudo era o Gul'dan. Gul'dan ele fazia isso por quê? Porque enquanto o Ner'zhul fica meio que horrorizado pelo sacrifício que ele vai ter que fazer para ter poder, o Gul'dan não se importa. Tudo que ele quer é ser mais poderoso e para ele qualquer coisa, qualquer tipo de sacrifício, principalmente que não seja dele, é aceitável. Ok. A batalha final entre os orcs e os Draenei vai acontecer e os orcs vão invadir a cidade de Shattra. E para isso o Kil'jaeden dá para eles o último presente da legião. E o presente dele é o sangue de um dos seus comandados, o sangue de Manoroth. Esse sangue dá um poder absurdo para os orcs, uma força, uma sede de sangue, uma força de batalha, e faz com que eles tomem a cidade praticamente do dia para a noite. O uso da magia demoníaca e o sangue corromperam os orcs. Então eles começam só pelo uso da magia, a cor da pele deles muda. Mesmo quem não usava magia, começou a passar de um tom marrom avermelhado, que era a pele original deles, para um tom verde escuro ou claro, que lembra a cor da magia demoníaca no jogo. Ok? Depois da derrota, o Kil'jaeden abandona eles. Ele abandona os orcs, porque eles já fizeram o que ele queria que fizessem.
Os orcs então começam a sentir o peso do que eles perderam. O mundo está em revolta, os elementais tipo estão zangados. É, os orcs, eles com o sangue demoníaco, eles ficaram muito mais violentos. Eles não tinham no que descontar, então eles começaram a bater, a brigar entre si. E todo mundo começou a olhar pro Gul'dan, tipo, apontar o dedo e falar: foi você que trouxe essa desgraça pra gente. É, enquanto isso, é, a Legião estava com planos para invadir Azeroth de novo. Como que eles fariam isso? Arquimonde, que era muito mais versado em manipulação, né, que o Jaden, o que ele decide fazer? Ele decide usar essa tropa que o parceiro dele fez, extremamente poderosa, para enfraquecer o mundo de Azeroth, para a Legião invadir no futuro com as defesas enfraquecidas. Ele então contacta os orcs, Gul'dan, e mostra aquele mundo onde tudo está florescendo, tudo é verdejante, enquanto eles estavam vivendo num mundo que estava morrendo literalmente. A água estava secando, as plantas não estavam vingando, estava tudo ficando desértico. Então ele fala como eles fazem um portal para ligar os dois mundos. É, a parte dos planos vai precisar da ajuda de uma pessoa do lado de Azeroth, que é Medivh. Medivh era o guardião, só que ele foi corrompido pelos Sargeras. Mais detalhes vão ser ditos quando eu cobrir a história de Medivh. Okay? Eles fazem juntos o Portal Negro e que eles abrem depois para a primeira invasão. Antes disso, o Medivh traz vê uma meio-orc, que é a Garona meio-orc, que ela é filha de um orc e uma Draenei, que ela foi envelhecida rapidamente com o poder dos bruxos. Eles tinham esse poder. Eles faziam soldados a partir de crianças. Ela veio como uma embaixadora dos orcs. Eles falavam que ela era meio orc, meio humano, para tentar pegar os humanos de surpresa. Os orcs invadiram pelo Pântano Cingário e então eles foi um ataque rápido e as pessoas ficaram horrorizadas, mas aí poderia ter-se paz. Então o rei Lian Ring, que era o rei de Vento Bravo, ele aceita a Garona como embaixatriz. Okay? Ela tem várias magias de controle impostas na mente dela, então ela realmente não saberia o que ela faria, o que ela estava fazendo quando fosse necessário. Quando os orcs atacaram, então eles conseguiram fazer um sítio a Vento Bravo. A cidade estava sitiada, mas o rei estava segurando o front e eles estavam conseguindo resistir. Nisso, Garona foi acionada pelo Gul'dan, pela magia de controle dele, e ela assassinou o rei Lian e Vento Bravo cai. Quando o Vento Bravo cai, os sobreviventes eles pegam os barcos e fogem para o reino de Lordarion. Entre os sobreviventes estão três pessoas que são muito importantes, que é o Anduin Lothar, ok? É da onde vem o nome de Anduin Wrynn. Ele era um paladino, guerreiro, 5 estrelas, general, super respeitado. O Turalyon, que é um aprendiz do Anduin Lothar. Ele também era um guerreiro respeitável. E o Khadgar, que é o mago que é um mago que era aprendiz do Medivh. Antes disso, antes deles conseguirem ir, Khadgar descobriu que Medivh estava corrompido e ele com a Garona, a Garona e o Anduin, eles enfrentaram o Medivh. Medivh joga uma magia no Khadgar que envelhece ele artificialmente também, então ele tem um corpo de velho apesar dele ser novo. E o Anduin, mas no fim eles acabam matando o Medivh que estava corrompido. Os orcs vão avançando com as vitórias. A moral do Mão Negra fica muito alta. No meio tempo, Durotan e a esposa dele, Draka, começam a ficar desconfiados do Gul'dan.
Eles acabaram de ter um filho que se chama Goel. E o Durotan ele conversa com um amigo dele, Ogrin Martelo da Perdição. O Ogrin ele era um orc do clã da Rocha Negra, enquanto o Durotan ele era um lobo de gelo. Normalmente os orcs não tinham relacionamentos entre clãs, mas o Orgrim e o Durotan eles sobreviveram juntos a uma provação muito grande e eles se tratavam, eles se consideravam irmãos. Como ele estava preocupado com isso, Durotan e Draka eles planejam fugir e o Orgrim fica preocupado com eles e manda um grupo de guarda-costas. Acontece que o Gul'dan já contava com isso e os guarda-costas eles eram assassinos. Eles matam Durotan e Draka na traição e depois eles deixam o pequeno Goel abandonado porque ele vai ser comido pelos animais. Quando ok, isso acontecendo, os humanos chegaram em Lordarion e eles conseguem se reunir com os anões e com os elfos, formando então a primeira aliança, a Aliança de Lordarion. A intenção deles é deter os orcs e mandar eles de volta para o mundo deles. Meio tempo, o Ogrin cansou, quando o Durotan morreu, ele falou cansei, chega. Ele desafia o Mão Negra, que era um paspalho, um banana lá, que ele não estava se tocando, que ele estava sendo manipulado. Ele desafia ele pro Mak'gora. Mak'gora é uma luta ritualística até a morte, que os clãs faziam. Ela é uma aposta. Se você ganha o Mak'gora, você ganha tudo que o outro cara tem, por assim dizer. E se você perde, você morre. Tanto que a pior humilhação é você ser poupado do Mak'gora. O Ogrin, então, ele derrota o Mão Negra e se torna o novo chefe guerreiro da Horda. Ele tá cansado dessa história de seguir plano dos outros, ele tá cansado de matar criança, que eles estão traumatizados já com isso, ele tá cansado de tudo que eles estão fazendo, então ele decide que a Horda vai seguir um caminho mais honrado. E o primeiro passo dele é começar a eliminar os bruxos, o Conselho das Sombras, que era um conselho de. Era praticamente a pactotinha do Gul'dan, a panelinha que ele andava junto. Ele começa a matar eles, enquanto isso o Gul'dan ele não tá lá porque ele tá em coma. Ele entrou na cabeça de Medivh para descobrir os segredos dos Sargeras e ele ficou em coma. Quando o Gul'dan volta, ele tá para ser eliminado, mas ele oferece pro Orgrim tropas mais poderosas. Orgrim ele era um general e ele sabia que ele estava em guerra, então ele não poderia eliminar uma chance de ganhar essa guerra. O povo dele precisava daquelas terras na visão dele e ele achou que então era melhor dar essa colher de chá pro Gul'dan. Ele oferece então duas tropas que são super poderosas: ogros magos, que são ogros que eles acharam no mundo de Azeroth, e eles eram tornados magos, eles usando uma pedra rúnica dos elfos do norte. E os Cavaleiros da Morte, os Death Knights, que eles eram criados a inserir a alma dos bruxos que morreram em soldados humanos mortos. E tendo Terongor, que era um conselheiro, mão direita do Gul'dan, primeiro deles. Os orcs eles conseguem sitiar Lordarion, eles estão muito perto da vitória, só que eles são derrotados. Por quê? Gul'dan ele leva os bruxos deles para um lugar chamado Túmulo de Sargeras. O Túmulo de Sargeras é onde a mãe do Medivh enterrou o avatar de Sargeras que ele atacou Azeroth com seu avatar. Mais detalhes vão ser cobridos no futuro. Porque lá tem um artefato super poderoso que o Gul'dan tem interesse para aumentar o seu poder. Então ele leva os bruxos deles, aí então o Orgrim ele pega toda essa tropa de elite e sai do cerco para ir atrás do Gul'dan, para matar o Gul'dan. Porque esse é o caminho que ele acha que a Horda deve seguir. Mesmo com a vitória a seu alcance,
Ele acha que a honra é mais importante. Então ele vai sim atrás do do Gul'dan, mas ele acaba não precisando matar ele porque o Gul'dan morre ao tentar recuperar essa relíquia. O túmulo do Sargeras ele afunda de novo, ele vai de novo pro fundo do mar. Ele estava numa ilha que a mãe do Medivh ergueu. E a aliança consegue rechaçar os orcs da sua parede, do seu território com a ajuda dos anões e dos elfos. Eles vão enviando os orcs até um lugar chamado Montanha da Rocha Negra. A Montanha da Rocha Negra, ela já existia, ela tem uma história só dela, que é super interessante, que também vai ser cobrido depois. Aí, quando os orcs acharam essa montanha, eles acharam que era um sinal de que aquele mundo foi feito para eles tomar. Enfim, a Aliança de Lordarion leva eles de volta até lá. Anduin Lothar está liderando a aliança para derrocada final. O Orgrim, então ele decide a tática do herói. Ele sabia muito bem que se ele derrotasse o Anduin, as tropas da aliança, que também não estavam tão em vantagem assim, elas iam ter o moral abatido e isso ser a hora de atacar. Eles dois começam um combate singular. No meio da batalha, o Orgrim acha ele. Todo mundo começa a prestar atenção. E por fim, o Orgrim, Matéria da Perdição, ele quebra a espada do Anduin e derrota ele, ele mata ele. Um choque, né? Os orcs começam a celebrar, mas para surpresa de todos, assim que o Anduin caiu, o seu aprendiz, o Turalyon, pega a espada quebrada do chão e a luz abençoa Turalyon. Como assim? A espada se torna um sabre de luz e ele começa a lutar contra o Orgrim. Ele é tomado por uma força que ele nunca tinha tido antes, e ele avança e no final Turalyon mata Orgrim. Ele derrota o Orgrim, Martelo da Perdição. Os orcs com seu líder derrotado, eles ou se rendem na hora ou debandam, ou eles fogem para dentro da montanha. Os que se renderam vão para campos de concentração. Os debandados que fogem para as montanhas vão ser caçados e ou ser presos ou ser mortos. E quem fugiu para dentro da Montanha da Rocha Negra, eu acho que teve o pior dos destinos. Mas enfim, esse vídeo ficou super longo. Talvez ele seja dividido em duas partes, mas enfim. Obrigado por ter ouvido até agora. Se você está gostando dos vídeos, deixa um like e assine o canal. Se você não está gostando, deixa um dislike e não assine o canal. E, bom, é isso, gente. Boa tarde, boa noite, sei lá. Enfim, próximo vídeo vai estar cobrindo o segundo jogo da franquia, que é o Warcraft 2, Beyond the Dark Portal, que eu não sei se tem uma tradução em português do nome, onde você vai ter mais envolvimento do Ner'zhul. Só adicionando uma nota de rodapé aqui, eu falei muitos nomes, e esses nomes vão ter no futuro seus vídeos. A intenção é conseguir cobrir todo o lore do jogo, e para cobrir isso você tem que falar dessas pessoas que são muito importantes, ok? Bom, é isso, muito obrigado, até mais.